Meu nome é Davi Costa, sou animador 2D no Toon Boom Harmony e hoje nós vamos aprender a utilizar melhor o eixo Z, isso é, o eixo de profundidade na nossa cena, para dar o efeito parallax e aquele efeito 3D mais interessante que torna nossas cenas mais agradáveis aos olhos, principalmente quando a câmera se movimenta. Eu tenho aqui essa cena, onde eu tenho várias profundidades diferentes que eu imagino que cada um desses elementos está. Por exemplo, essa árvore, e essa árvore da esquerda e da direita, me parece ser a coisa bem próxima da câmera. Enquanto o nosso personagem e o chão pode estar mais ou menos no meio, temos uma floresta, uma montanha e lá no fundo o céu. Primeiramente, para vermos bem como que a profundidade funciona, é sempre interessante trazer uma câmera para a sua cena. Então vamos fazer isso. A gente pode trazer ela da nossa Node Library, ou pode apertar Enter, Câmera, e adicionar aqui. Pronto. Agora, podemos colocar um tag nessa câmera, que vai permitir que a gente possa movimentar ela tanto para os lados, para cima, para baixo, e é claro, no eixo Z, que é a profundidade. Eu vou selecionar a câmera, apertar Ctrl P e pronto. Já tenho um tag que me possibilita movimentar a câmera. Vamos testar isso. Ok, tudo parece estar se movimentando ao mesmo tempo. Enquanto ao eixo Z, eu posso abrir aqui a minha visão do topo ou a minha visão lateral e movimentar para frente e para trás. Até então, eu não vejo nenhum efeito que me ajude a vender essa ideia de profundidade. Isso porque todos os elementos, assim como eu consigo ver na perspectiva aqui, estão na mesma profundidade. Vamos resolver isso. Eu vou pegar cada um desses elementos e geralmente eu faço isso através de pegs. Mas eu vou abrir uma exceção aqui e fazer isso apenas diretamente no desenho. Essas árvores, elas devem estar um pouco mais perto da câmera. Isso é, eu posso selecionar ambas aqui. Aliás, eu vejo elas em rosa. E ou no top ou no side, eu trago elas para frente ou para trás. No caso, você percebe que quando eu simplesmente arrasto ela para frente ou para trás, ela está ficando maior ou menor. Claro, ela está ficando mais próxima da câmera. Mas o problema é, eu já desenhei ela imaginando que esse é o tamanho que eu quero ela na minha cena. Como que eu faço então para trazê-la para frente ou para trás, mas não alterar o tamanho relativo dela? Eu faço isso utilizando essa ferramenta aqui. Uma vez com ela, veja o que acontece quando eu mando essas duas árvores para frente ou para trás. Parece que ela não está se movimentando, a não ser quando ela passa para trás aqui das nuvens, etc. Mas o fato é, você vê pelo tamanho dessas linhas rosas que representam o tamanho dela, que quanto mais ela se aproxima da câmera, mais ela está compensando essa proximidade da câmera, diminuindo o desenho em si. E a gente consegue ver isso na perspectiva. Veja como ela está ficando menor, mas, ao mesmo tempo, está arrastando para frente. E é assim que eu vou posicionar todos os meus elementos sem que eles mudem de tamanho, já que eu já desenhei eles no tamanho que eu quero. Então a árvore vai ficar um pouco mais próxima assim. O sapo e o chão, eu quero eles exatamente desse tamanho. A floresta, bom, vamos começar lá pelo fundo primeiro. O céu, eu quero ele bem longe. As montanhas,
longe também, as florestas aqui no meio tempo. Ok, nessa visão aqui parece que nada mudou, mas se eu venho na perspectiva, agora dá para ver como que as coisas estão distribuídas no eixo Z. E agora, vamos ver o que acontece quando nós movimentamos a câmera do mesmo jeito que a gente fez da outra vez. O efeito de profundidade que isso traz é muito mais interessante. É claro que a gente ainda pode tunar e ajustar melhor a posição e a profundidade de cada uma dessas coisas. Mas ainda tem um truque que eu quero mostrar. Vamos supor que nós temos aqui essa borda que diz Once Upon a Time, ou Era uma Vez, e eu quero que ela sempre acompanhe o movimento da câmera, mas ela nunca entre em todo esse paralaxe, e essa perspectiva de aumentar ou diminuir de tamanho, já que é como se fosse a capa do livro, ou o título, ou algo assim. O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse desenho que eu quero que seja sempre na frente de tudo e sempre do mesmo tamanho, e primeiramente trazer ele bem para próximo da câmera. Então, eu vou trazer ele bem para baixo usando essa ferramenta aqui. E agora que é a dica principal. Eu vou deixar ele sendo um filho do mesmo PEG que movimenta a câmera. Isso é, sempre que a câmera se movimentar agora, ela vai levar consigo esse Once Upon a Time, como se fosse parte da câmera em si, e não parte do cenário, como todos os outros elementos. Você também pode fazer com que essa câmera se movimente não só para frente, para trás, para a direita, para a esquerda, em 2D, ou até gire nesse mesmo eixo, mas você pode habilitar a movimentação 3D dessa câmera. Isso vai fazer o seu projeto ser um pouco mais pesado, porém, vai te possibilitar de inclinar a câmera em todas as direções. Por exemplo, vendo um pouco mais de lado. É claro que você nunca vai querer exagerar muito nesse efeito, já que ele vai mostrar toda a magia do seu desenho, mostrando que tudo não passa de folhas de papel. Mas, usando esse efeito com cuidado, é possível ter um efeito bem interessante. E quase que, na verdade quase não, 3D de fato, funcionando na sua cena. E essas foram algumas dicas de como aproveitar melhor o ambiente 3D, ou o eixo Z, na sua cena no Turbo Harmony. Meu nome é Davi Costa e espero que você tenha gostado demais dessa dica. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!